Toda glória a Jesus. Queria ficar aqui embaixo com vocês. Estou falando com minha menina ali que eu acho que eu sou melhor na cozinha, gente. Me bota para fazer bolo na cozinha de casa, a coisa funciona melhor. E, enfim, eu queria que você ficasse de pé por um instante. Meu coração está absolutamente constrangido pela presença de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Por um instante, perceba a presença de Deus nesse lugar hoje à noite. Essa manhã, perceba a presença de Jesus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo vem dele, tudo volta para ele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Tudo vem dele. Por um instante, adore a Jesus nesse lugar. Levante a sua voz. Levante a sua voz a Ele. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Oh, Tu és digno, Jesus, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sabedoria e força e o governo de todas as nações da terra. Tu és digno, Senhor. Porque o Senhor foi morto e com seu sangue comprou para Deus povos de todas as línguas, tribos, nações e raças. Tu és totalmente santo, Jesus. E nós te entronizamos. Nós te entronizamos, Senhor, neste lugar. Te entronizamos, Senhor, te entronizamos, Senhor. Te entronizamos, Jesus, te entronizamos. Tu és digno, só Tu és digno. Não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos. Não há outro nome. Não há outro nome além do Teu nome, Jesus. Não há outro nome além do Teu. És totalmente digno. Aleluia, aleluia. 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 Deixe que Ele venha. 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 Deixe que Ele flua nessa manhã. Deixe que o Espírito te tenha nesta manhã. Deixe que Ele te tenha nessa manhã. Quantos olhos secos em meio à igreja de Jesus, quantos corações secos. Nós precisamos da presença de Jesus. A igreja está ferida no meio de tantas guerras, de tantos escândalos. Precisamos da presença de Jesus. Precisamos da presença de Jesus.
precisamos da glória de Deus, o Deus da casa, de volta à casa. Oh, tudo o que precisamos está em Ti, Jesus. Oh, não pode ser de outra forma, não pode ser de outra forma. Ah, Jesus, 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 Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Apocalipse, verso 19, a partir do verso 10. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 10. João estava tendo toda a revelação da glória do Senhor, da presença, das bodas do Cordeiro. E o verso 10 diz assim: e eu lancei-me a seus pés, aos pés do anjo, para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Queridas, o cerne da profecia, o cerne da palavra profética. E quando eu falo sobre a palavra profética, eu não me refiro a palavras que vão falar, dizer respeito ao futuro de alguém, ao que Deus vai fazer em relação a alguém, não. Estamos falando da profecia, as escrituras sagradas. O espírito da profecia. O cerne da profecia é o testemunho de Jesus. A palavra de Deus testemunha sobre Jesus. A palavra de Deus testifica sobre Jesus. A palavra de Deus aponta para Jesus. Os profetas, os patriarcas apontam para Jesus. Você pode se assentar, fique à vontade nessa manhã. Tudo aponta para Jesus. E eu quero ler com você a Bíblia nessa manhã. Eu quero ler as Escrituras com você nesta manhã. Queridas, eu não tenho nada para falar para você, a não ser as Escrituras. Eu não tenho nada a anunciar a não ser as Escrituras. E eu acredito que as Escrituras são o suficiente e são o que nós precisamos nesta geração. Como já foi dito, nós somos uma geração idólatra. Gente, nós temos como seres humanos uma tendência à idolatria, uma tendência natural a nos esquecermos, a errarmos o alvo, a nos esquecermos de qual é o alvo da nossa adoração, de qual é o cerne da nossa adoração. Nós temos uma cultura no nosso meio, uma cultura de celebridades. Nós temos uma cultura que é muitas vezes impulsionada e que às vezes até por nós da plataforma ela é alimentada, uma cultura idólatra. E por isso eu peço perdão a você nessa manhã. Se em algum momento por algo que nós temos feito, por alguma postura nossa, dos ministros de plataforma, nós temos alimentado em você uma cultura de celebridade. Queridos, nada como o luto, nada como a dor para igualar o ser humano. Nós somos igualados pela mesma dor, pelas mesmas perdas, pela mesma necessidade. Nós somos pessoas necessitadas.
Nós somos pobres, cegos e nus em nós mesmos, na nossa essência humana. Por isso Jesus vai dizer no Sermão do Monte: felizes são os pobres de espírito. Felizes são aqueles que olham para si mesmos e reconhecem que na sua essência são necessitados por Deus. Reconhecem o quanto estão aquém diante do muito que Deus tem para dar, diante da grandeza do nosso Deus. Nós somos absolutamente pequenos e necessitados. E queridos, por toda a eternidade, nós vamos conhecer a Deus. Quando colocarmos os nossos olhos em Jesus, nós vamos entender isso na sua essência. O quão necessitados nós somos como seres humanos. E glória a Deus, porque pela bondade do Senhor, nós seremos como Ele é. O nosso corpo mortal será transformado. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E nós estaremos com Cristo Jesus para sempre. Queridos, não há felicidade maior do que essa, do que estarmos com Cristo, do que sermos hoje a habitação do Espírito de vida, do Espírito Santo, que revela-nos Jesus e que nos faz a cada dia a imagem e semelhança dEle. Porque naquele dia nós vamos estar com Ele. E nós vamos conhecer a Deus por toda a eternidade. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Profecia não é adivinhação sobre o futuro. Profecia não é mandinga, profecia não é correr atrás de pessoas que adivinhem o meu futuro. O nome disso é feitiçaria. Profecia é o testemunho de Cristo Jesus. O que Jesus está fazendo, para onde Ele está indo, quem é o homem Deus Jesus. E as Escrituras nos mostram quem Ele é. E eu quero viajar com você sobre as Escrituras hoje. Deus fez uma aliança com Adão. E queridas, desde o Gênesis, Deus aponta para Jesus, o Filho de Deus. Aquele que viria, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E em Gênesis 3,15, a primeira palavra profética é liberada. E Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquele que viria para ferir a cabeça da serpente. Deus anuncia no Gênesis, diante do pecado do ser humano, diante da queda humana, Deus diz: eu vou levantar um que vai esmagar a sua cabeça, seu bicho feio. Aleluia, aleluia. Mais tarde Deus faz uma aliança com Abraão. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, um lugar sem revelação de Deus, um lugar de muitos ídolos, politeísta, um lugar onde o Deus que nós adoramos ainda não era conhecido, Israel ainda não existia, e Deus chama Abraão. E Deus diz para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. E eu vou enviar você, vai para a terra que eu vou te enviar. E ele diz, em Gênesis 12, 2 e 3, de ti farei uma grande nação,
e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava apontando para Jesus, para a nação de onde Jesus viria. Todas as famílias do planeta Terra seriam abençoadas através de Israel. Aleluia. Aleluia. Abraão, Isaque, Jacó. O Deus de Abraão passa a ser o Deus de seu filho Isaque e do seu filho Jacó. E Jacó então tem a sua família cresce, vai posteriormente lá para o Egito. Quem se lembra da história de José? Né? Vamos ler as Escrituras. Vamos ler as Escrituras. De Gênesis, Apocalipse. A Bíblia não é um livrinho de sorte que você tira para tirar uma boa palavrinha para você naquele dia. Não. A Bíblia é a história de Jesus, da qual eu e você precisamos e podemos fazer parte. Eu quero fazer parte dessa história. Aleluia. E a palavra nos diz, lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Senhor faz uma aliança com o seu povo no Egito. Aliás, né, no deserto, o povo é tirado do Egito por Moisés. E o Senhor traz uma palavra através de Moisés. E Ele diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A Ele ouvirás. E Ele estava falando de quem? De Jesus. Um profeta é prometido. Alguém como Moisés, ele diz, será alguém como eu, que vai libertar o povo, que vai trazer libertação, salvação. Ele estava apontando para Jesus, porque as Escrituras, a profecia bíblica aponta para Jesus. Aleluia. Mais tarde, o povo pede um rei. Saul é feito rei e por causa da sua infidelidade e desobediência, o seu reinado é tirado. E Deus encontra Davi, homem segundo o seu coração. E Deus faz uma promessa a Davi. Está lá em 1 Crônicas 17, de 11 a 15. E diz assim: há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres ido para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei da minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. O descendente de Davi, reinará sobre as nações para sempre. Reinará sobre Jerusalém, reinará a partir de Jerusalém sobre todas as nações. Jesus é aquele descendente de Davi, que Deus prometeu para Davi, o próprio Davi. Vamos abrir as Escrituras. Abra a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Salmos. Livro de Salmos. Salmo 110, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi estava profetizando. Davi era profeta. E ele profetizou: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Ele está falando do dia do Senhor. O dia da volta de Jesus, em que Ele assumirá o trono, em que Ele pisará os seus inimigos, em que os reis das nações serão julgados por Ele. Apocalipse 19 nos mostra isso. Jesus vindo com as hostes celestiais, voltando em meio aos santos. O seu manto está tingido de sangue, e não é o sangue o seu próprio, é o sangue dos seus inimigos que Ele pisará naquele dia. O lagar da ira de Deus será pisado por Jesus naquele dia. E os reis da terra serão julgados. Todas as nações, todos os reis estarão diante dele. Todos os reis corruptos, governantes corruptos serão depostos. Queridos, eu não tenho medo da situação do Brasil. Eu não tenho medo da situação política. Sabe por quê? Quem governa todas as coisas é Jesus. Em breve, muito em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Ele vem e Ele trará consigo a sua recompensa. Davi profeticamente viu Jesus. Ele viu Deus Pai dizendo para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Queridos, as Escrituras apontam para Jesus. As profecias bíblicas apontam para Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Se você não leu Bíblia essa semana, bora ler agora. Vamos lá. Estudo bíblico no Congresso de Mulheres. É disso que a gente precisa. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versos 6 e 7. Diz assim o profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia. Jeremias, abre a sua Bíblia comigo. Quantos trouxeram a Bíblia hoje? Levante a sua Bíblia. Aleluia. Você trouxe o celular? Levanta seu celular aí, o bendito. Oh Deus, cadê a Bíblia de papel, pessoas? Vamos lá. Jeremias, capítulo 23, eu também leio do celular, não tem problema não. Mas o papel é legal. O papel é da época que a gente saía na rua e era perseguido porque saía com a Bíblia debaixo do braço. E era chamado dos crentes, né?
Os crentes da bunda quente na escola, eu era arrebentada com isso, gente. E eu lembro que saí com a minha mãe para domingo de manhã para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço e os vizinhos, debaixo dos olhos dos vizinhos que matavam a gente com os olhos, né? Naquela época a gente não dialogava com os católicos como a gente dialoga hoje. Então a gente era perseguido por andar com a Bíblia debaixo do braço. Queridos, ame a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Cuide da sua Bíblia. Coma as Escrituras em nome de Jesus. Amém? Jeremias 23:5. Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Aleluia! Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Aleluia! Ele está falando sobre quem? Hein, gente? Jesus, ele está falando, está apontando para Jesus. Aleluia, Miqueias. Cadê Miqueias, gente? Miqueias, está escondido aqui na minha Bíblia também. Miqueias. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5. Vamos lá. Miqueias capítulo 5, 2-5. Quantos acharam aí? Demoramos, mas achamos, gente. Amém. Vamos lá. Miqueias capítulo 5, de 2-5. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está para dar à luz, tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele fala da virgem que dará à luz, fala de Jesus. Aleluia. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, verso 13. Quero mostrar a você como todas as profecias bíblicas, todos os profetas apontam para Jesus. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aleluia! Aleluia! Zacarias. Oh, glória a Deus! Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9. Verso 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros de Jerusalém e os seus cavalos, e os arcos de guerra serão destruídos, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aleluia! Oh, aleluia! Ele está falando de Jesus.
Queridos, esse livro não é sobre mim e sobre você. O centro deste livro não somos nós. Ele está apontando para Jesus. E quanto antes nós nos darmos conta disso, menos a gente sofre, menos a gente se ofende. Hoje nós temos em muitas vertentes um evangelho que é do homem para o homem. E queridos, o evangelho são as boas novas, as boas notícias de que um rei virá, de que um reino vai descer sobre a terra e consumirá todos os outros reinos. O evangelho são as boas notícias de que é necessário arrependimento para entrar neste reino. É necessário crer em Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ungido para reinar sobre a terra. É necessário arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ouvir esse evangelho transforma o nosso coração. Ouvir deste evangelho alimenta a nossa fé de uma forma verdadeira. Hoje nós temos igrejas que infelizmente estão cheias de pessoas que não são nascidas de novo, mas que estão procurando sensações, estão procurando um entretenimento de fim de semana, estão correndo atrás de ícones, de ídolos humanos, porque ainda não entenderam o evangelho e talvez ainda não tenham ouvido o evangelho. Nós temos igrejas lotadas. Em alguns desses lugares, eu lamento dizer que o evangelho não é pregado. Usa-se a Bíblia para se falar de temas humanos. Usa-se a Bíblia para alimentar interesses humanos. Porque o evangelho de Jesus fala de um reino que consumirá os outros reinos, que consumirá os interesses desse mundo. O evangelho de Jesus fala de uma terra que será abalada, a nossa terra será abalada, governos serão abalados para que este governo seja estabelecido. Essa é a história de Jesus. E se você quiser, você pode fazer parte da história dele. E eu quero abrir com você. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1. E eu quero mostrar para você. Agora eu vou começar a pregar aqui. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, verso 39. Lucas, capítulo 1, verso 39. Nós vemos mulheres que foram chamadas para fazer parte da história de Jesus. E, gente, depois de Malaquias, e Malaquias, ele libera aquela profecia de que o profeta Elias seria enviado antes do grande e temível dia do Senhor. E ele reconciliará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Ele fala sobre o movimento do Espírito, sobre o povo de Deus, sobre toda a terra. Um movimento santo de Deus, em meio a dias de iniquidade, em meio a dias de maldade. Deus levanta para si um povo, e o Espírito de reconciliação começa a reconciliar os pais aos seus filhos, e os filhos a seus pais. É isso que vai acontecer antes do dia do Senhor, antes do dia da vinda do Senhor. Malaquias profetiza sobre isso, e essa é a última profecia. E aí vem 400 anos de silêncio profético. Nenhuma palavra profética é ouvida. E o povo está em suspense, Israel está em suspense, esperando o cumprimento de todas as profecias. Essas que eu li, de diversas outras profecias, que o Velho Testamento vai dizer sobre o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. A expectativa era grande do dia da restauração do reino a Israel. A expectativa era gigante. No entanto, um silêncio. Faz silêncio aí.
Silêncio é um negócio constrangedor. A gente gosta de barulho. A gente gosta de atividade o tempo todo. No entanto, quando a gente tem silêncio, existe um chamado para se refletir naquilo que Deus já fez. Refletir naquilo que Deus já falou. Muitas vezes a gente tem necessidade de afirmação daquilo que você já sabe. Que Deus já disse a seu respeito. E aqui Deus coloca 400 anos em silêncio. O povo em silêncio. É o período dos Macabeus, né? Teve uma guerra. Roma invade Jerusalém. Toda uma situação difícil, terrível. Então, em Lucas capítulo 1, nós lemos no verso 39, Isabel engravida de Zacarias. O anjo aparece para Zacarias no templo. Um sacerdote idoso, né? Marido de uma esposa idosa. E o anjo aparece para eles e fala com eles: olha, você vai ter um filho, Zacarias. E esse menino será aquele sobre o qual foi profetizado lá atrás, que endireitará, ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias. Ele é aquele cara sobre o qual está falando em Malaquias, sobre o qual está falando em Isaías 40, que endireitaria os caminhos do Senhor. Zacarias não crê, ele fica mudo, mas Isabel continua falando. E olha só o que acontece. Maria é também chamada pelo Senhor para ser mãe de Jesus. O anjo também aparece para ela. E aí o que acontece? Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas e a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Querida, sabe qual é o empoderamento que você e eu precisamos? Precisamos ser cheias do Espírito Santo. Precisamos ser cheias do Espírito Santo. Diz a palavra assim: e exclamou. Ela foi cheia e logo ela exclamou com grande voz. Ela profetizou. Depois de 400 anos de silêncio, uma mulher é levantada para profetizar e dizer: assim diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! A dignidade que nós precisamos, o Evangelho nos traz. A voz que nós precisamos, o Espírito de Deus nos dá. Oh, aleluia! Aleluia! E ela vai dizer assim, ela exclamou em grande voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Quem contou para Isabel que o Senhor estava na barriga de Maria? Quem disse para Isabel? Isabel profetiza. Ela viu Jesus em Maria. Ela viu Jesus em Maria. Ela viu Jesus em Maria. Corpo de Cristo é tempo de vermos Jesus e enxergarmos Jesus uns nos outros, queridos. A expressão de Jesus uns nos outros. Aleluia, aleluia. É tempo de honrarmos a Jesus uns nos outros. O Jesus que habita dentro da pessoa que está do seu lado, habita na igreja, no corpo de Cristo. Aleluia, Isabel viu Jesus em Maria, pelo Espírito. É tempo de enxergarmos pelo Espírito. Aleluia. Pois eis que ao chegar-me aos ouvidos a tua voz de saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. João Batista reconhece Jesus. Bem-aventurada a que creu,
pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, aleluia, Maria também começa a profetizar, glória a Deus. E ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza, na pequenez da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Gente, Maria vê a justiça de Jesus que será feita nos últimos tempos. Maria vê o dia em que o soberbo será abatido e o humilde será exaltado. Maria profetiza sobre isso pelo Espírito. O silêncio profético é quebrado por duas mulheres. Aleluia, aleluia. Querida, é tempo que o silêncio destes dias, e muitas vezes as palavras ao vento que nós temos ouvido pela internet ou em muitas plataformas, é tempo que isso seja quebrado pela palavra profética, a palavra que diz que Jesus virá. A palavra do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho do reino. É tempo que você abra a sua boca, é tempo que você comece a fazer aquilo que você já sabe que precisa fazer. Pregue o Evangelho a tempo, a fora de tempo. É tempo que a boca das mulheres se abra para falar, não para comentar bobagens de internet, mas é tempo que a nossa boca se abra, não para murmurar das situações, mas para anunciar Jesus. Anunciar Jesus, as Escrituras apontam para Jesus. Em Atos 1, capítulo 8, nos diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridas, um dos propósitos do Espírito de Deus em nós, é nos dar poder para testemunhar e preparar o caminho do Senhor, como João preparou. Nos últimos dias, Deus não vai levantar só um homem. João foi erguido pelo Senhor antes que Jesus viesse a primeira vez. Isaías 40 nos fala sobre João, e João é a voz do que clama no deserto. E diz, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados, e toda a terra verá a glória do Senhor. O arrependimento é aquilo que nos iguala o ser humano. Quando nós temos uma visão da grandeza de Deus, não existe soberba que consiga ficar de pé diante dele. E naquele dia, no dia em que Jesus vier, gente, até o sol e a lua vão se apagar. Até o sol, a lua, os luminares, as estrelas cairão dos céus, diz a palavra. As luzes do grande palco do universo vão se apagar, e só vão haver olhos para Jesus. Só vai haver olhos para Jesus. Ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, mesmo aqueles que o traspassaram. Ele virá glorioso, ele não vem como um Jesus moribundo pregado numa cruz. Ele vem glorioso.
Ele vem com olhos de fogo, pés como de bronze. Ele vem vestido de vestes sacerdotais. Ele vem vitorioso. E queridas, é tempo de anunciarmos a vinda do Senhor, como João anunciou. Como as mulheres, Isabel e Maria, anunciaram. Prepare o caminho do Senhor. Endireite as suas veredas. Endireite as suas veredas. E esse endireitamento de caminho começa dentro do nosso coração. Porque o Espírito de Deus não está em nós apenas para nos trazer dons. Ele não está em nós apenas para fazer a gente orar em línguas. Mas Ele está em nós para colocar em nós o caráter de Jesus. Para imprimir em nós o caráter de Jesus. Lá em Gálatas 5, 22. Vai falar sobre os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E queridas, a gente às vezes olha, Deus, como que eu vou andar em tudo isso? Olha a vida estressante que eu levo. Olha quanto trabalho eu tenho. Mas Jesus diz uma coisa confortante. Abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo 14. João capítulo 14. Vamos continuar, gente. Momento devocional. Estudo bíblico. Sábado. Hoje é sábado? Sábado de manhã. Perdi a noção aqui. João capítulo 14. Jesus vai dizer assim. Verso 16. Ele vai falar sobre o Espírito Santo. Aliás, começa do verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Até quando o Espírito vai estar conosco? Para sempre. O nosso amigo inseparável Espírito Santo. Aleluia. E ele continua dizendo. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Queridos, o Espírito de Deus vai nos ensinar todas as coisas. É o que Jesus diz. E Ele nos guiará a toda a verdade. E eu quero ler com você o texto de Hebreus. Abre sua Bíblia comigo. Eu gosto tanto desse texto. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 15. A promessa do Senhor. O Evangelho não é um conjunto de regrinhas que nós vivemos para ir para o céu. Mas o Evangelho é o Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É o Espírito de Deus habitando em nós, nos comprovando de que a terra será um dia a habitação do Deus Todo-Poderoso. Deus vai morar com seres humanos. Deus vai morar com seres humanos. E Ele não vai morar com qualquer ser humano. O ser humano pecador será consumido pela sua santidade. Mas o que acontece? Jesus morre para o perdão dos nossos pecados, para a nossa reconciliação. E Ele sobe nas nuvens, Ele é ressurreto. E então Ele sobe e envia o seu Espírito para habitar em nós. E Ele diz, olha só, verso 15. E também o Espírito Santo nolo testifica,
Porque depois de haver dito, esta é a aliança com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. As leis de Deus passam a ser escritas, elas saem da pedra e elas passam a ser escritas no nosso coração, através do Espírito de Deus. O Espírito escreve as leis de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus no nosso coração. Nós não vivemos de regrinha, nós vivemos para agradar aquele que mora dentro de nós. O caráter de Deus vai sendo imprimido dentro de nós. Os pensamentos de Deus vão sendo colocados nos nossos pensamentos. Ah, quantas vezes eu oro e peço, Senhor, o que o Senhor está pensando sobre aquela pessoa? Jesus, quais são os teus pensamentos sobre as minhas filhas? Sobre o meu marido? O que você sente por eles, Jesus, eu quero sentir. Eu quero saber o que você está pensando a respeito das pessoas que me cercam. Jesus, qual é o teu plano para esse culto, para essa reunião de hoje? Jesus, o que o Senhor deseja que eu faça? Espírito de Deus, como o Senhor deseja que eu me comporte nessa e naquela situação. Queridas, o Espírito de Deus quer nos ensinar todas as coisas. Ele quer nos ensinar a ter domínio próprio. Ele quer nos ensinar a calar quando precisamos calar. Ele quer nos ensinar o que dizer quando precisamos dizer algo. Ele quer nos ensinar como corrigir os nossos filhos, a como andar no caminho com o nosso cônjuge. Ele quer nos ensinar como lidar com as pessoas que nos cercam na sociedade, como lidar com os nossos vizinhos. Ele quer nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. As leis de Deus, o caráter de Cristo vai sendo impresso nos nossos corações. A palavra profética aponta para Jesus e prepara o caminho para que Ele venha. A palavra profética aponta para Jesus. A palavra de Deus aponta para Jesus, aponta para esse dia em que os céus descerão sobre a terra e Deus vai morar com os seres humanos. É necessário aplainar os caminhos. É necessário que aquilo que é altivo seja derrubado. É necessário que aquilo que está baixo demais venha subir. Você já viu pessoas com aquela estima lá embaixo, que tem um problema, que precisa muito de afirmação? É tempo de entendermos o que Deus pensa a nosso respeito e parar de mendigar a atenção das pessoas. É tempo que os caminhos sejam aplainados. Se existe um lugar de igualdade, gente, é a igreja do Senhor Jesus. É um lugar onde nós somos iguais. Onde não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre. Somos filhos e filhas. Somos iguais. Um lugar de igualdade. Há um lugar de igualdade no reino. E antes que Jesus venha, o ministério profético dos últimos dias vai aplainar o caminho. Vai aplainar o caminho como João. Quando nós pregamos o Evangelho, gente, o Evangelho nos iguala. Ele iguala as pessoas. As guerras terminam. Quando há novo nascimento, quando existe o agir do Espírito no nosso meio, as guerras acabam. As disputas acabam. Um não quer ser maior do que o outro. Ninguém quer se sobrepor sobre ninguém. Ninguém quer estar na plataforma, nas grandes plataformas.
Não existem interesses além dos interesses do reino. Porque existe um só Senhor, um só Deus, um só Evangelho, um só Espírito que age em todos, por meio de todos. É tempo que um exército de mulheres se levante, na autoridade do Espírito Santo de Deus, pregando o batismo do arrependimento, como João pregou. Anunciando que o reino de Deus já vem. Anunciando que é necessário novo nascimento. O que é que você tem feito com a palavra que está nas suas mãos hoje, querida? Você está sofrendo a ação dessa palavra na sua vida? Ou você está sendo espectadora da história? A história está passando por você. E olha, essa história tem um protagonista muito forte. Não tem ninguém como Jesus. Não tem ninguém que se compare a Jesus. Ele é aquele que era, que é e há de vir. E é necessário que eu e você queiramos fazer parte da história que Jesus está escrevendo. A história que o Pai está escrevendo desde o Gênesis. É necessário que se levante uma geração de aplanadores de caminho. Joel capítulo 2 vai nos dizer, como já foi dito aqui, que naquele dia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Será um dia grande para aqueles que esperam, terrível para aqueles que estão entorpecidos por esse mundo. Antes que venha esse dia, o espírito profético vai cair sobre toda uma geração. E os filhos e as filhas profetizarão. Os filhos e as filhas profetizarão. Seu menino, sua menina, que muitas vezes você menospreza, que você acha que não vai dar em nada, eles profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Eu moro com uma idosa de 86 anos, eu cuido da minha mãe. E gente, não há nada que faça minha mãe sonhar, a não ser uma visitação, um enchimento do Espírito sobre ela. Porque o idoso já está cansado. O idoso já passou por muita coisa, já viu muita coisa, já teve decepções, lutas, já teve as suas realizações, já criou sua família, já fez o que deveria fazer, o que mais há para se fazer. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre os idosos, eles voltam a sonhar, eles voltam a enxergar o futuro. Os jovens sem visão começam a visualizar alguma coisa de Deus. As gerações começam a caminhar juntas. Não estamos disputando, estamos servindo uns aos outros em amor. A igreja começa a caminhar em unidade. A gente não precisa falar, pregar sobre unidade. O Espírito de Deus produz unidade em nós. É orgânico, é natural. Ai, os filhos e as filhas profetizarão, os servos e as servas profetizarão. Talvez você ache, eu sou filha de uma dona de casa. Eu também. Meu pai foi barbeiro durante 30 anos, numa mesma barbearia. Nunca quis abrir um próprio negócio, ele sempre esteve ali servindo, ele morreu servindo. No dia que meu pai morreu, ele serviu a ceia de manhã na igreja como diácono. De noite Jesus levou. Talvez a sua origem seja uma origem tão difícil, talvez o seu berço
Eu dou glória a Deus meu berço. Gente, minha mãe sempre me ensinou o temor do Senhor como ninguém. O temor do Senhor me impediu, literalmente me impediu de fazer o que era mal. Me impediu de pecar contra o Senhor, sabe? Queridos, talvez a sua origem seja uma origem tão ruim. Eu conheço histórias tão difíceis de vida. E talvez você olhe, gente, o que Deus pode fazer através de mim? Euzinha. Queridas, Deus não precisa de grandes nomes. Deus escolheu 2 velhinhos, um sacerdote, para ser progenitores de um grande profeta do Novo Testamento, João. João era filho de Isabel e de Zacarias. Zacarias, no dia do sorteio, estava ali para servir ao Senhor no templo, sem nenhum interesse. Talvez ele, eram tantos sacerdotes, era possível que um sacerdote morresse sem ter esse tempo de servir ali, porque eram muitos, era por sorteio. Queridas, quando tudo tinha aparentemente acabado, Deus vem. E Deus coloca uma semente na barriga de Isabel. Isabel levanta um dos maiores profetas. Jesus disse que o maior homem nascido de mulher era João, gente. Queridas, talvez você seja uma menina, como Maria, que era uma menina, uma adolescentezinha. Quem sou eu, Senhor? Nada. Quem sou eu no reino? Quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Talvez você seja essa menina. E diz, Deus, o que você vai fazer através de algo? O que eu tenho? Não tenho nada, não sou nada. Tudo que Deus precisa, tudo que Ele deseja, é um coração disposto a ser cheio. Um coração disposto a ser cheio, a sofrer a palavra, sofrer a ação da palavra, a ação da profecia. Tudo que Ele precisa é que você entenda que não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. E se você deseja fazer parte da história que o Espírito de Deus está escrevendo desde o início, a história que Deus está escrevendo desde o início, queria que você fechasse os seus olhos. Se você deseja, sai do seu lugar, venha para frente, vá para os corredores, arruma um cantinho nesse salão e fala com Jesus. Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Tenho todas as incapacidades possíveis em mim, Senhor, o Senhor sabe. Mas eu me disponho, Jesus, eu me disponho a fazer parte da tua história. Eu quero fazer parte daquilo que você está fazendo, Jesus. Endireite os caminhos do Senhor, aplane as veredas. Primeiro em você. É tempo de deixar Deus cortar o que precisa ser cortado. É tempo de deixar Deus cortar a sua altivez, cortar a sua autossuficiência, cortar o seu orgulho. É tempo de deixar Jesus passar a foice naquilo que não agrada a Ele, o seu gênio ruim, as suas desculpas para não amar Jesus, para não estar no secreto com Ele todo dia. Você já sabe que tem que fazer isso e não faz. Por quê? Você está esperando sentir. Querida, é tempo de fazer parte da história que Deus está escrevendo. Isso não tem a ver com música gravada, nem com visualização no YouTube ou em plataformas. Isso não tem a ver com ser um grande teólogo, pastor, mestre, nada disso. Tem a ver com ser filho e filha, estar diante do Senhor. O seu primeiro chamado é para estar diante de Jesus.
estar diante dele no secreto. Endireite as veredas, endireite os caminhos. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados, para que venha o Rei da Glória. Para que venha, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Arrependei-vos, arrependei-vos, mude de vida, mude de caminho, abandone a ostentação, abandone o orgulho, a altivez, a vaidade, abandone os velhos caminhos, porque aquele que vem virá em breve e ele trará consigo a sua recompensa. Chorem os ministros e os sacerdotes entre o pórtico e o altar. Chorem os ministros. Peçam perdão ao Senhor pela altivez, pelo orgulho, pelo amor ao dinheiro, amor à glória deste mundo que passa. É tempo de olharmos para Jesus, que dele venha a nossa fonte, que dele venha o nosso alimento, que dele venha o nosso contentamento, que nele o nosso coração esteja, que nele o nosso coração esteja firmado, alicerçado, satisfeito em todo tempo. É sobre Jesus, a profecia é sobre Jesus. Ele veio e ele virá. A profecia é sobre Jesus, as escrituras são sobre Jesus. E você precisa saber disso e fazer que outros saibam disso. É sobre Jesus. Não é sobre homens, na sua pequena glória, nas suas pequenas realizações. É sobre Jesus, é sobre Jesus. É sobre Jesus, é sobre Jesus. Como espero o dia, dia do Senhor já veio. Arrependei-vos. Arranca as nossas distrações, Jesus. Fixa os nossos olhos em Ti. Como espero o dia. Abre os nossos olhos para Te ver. É sobre Ti, é sobre Ti, Jesus. Espírito de Deus, enche-nos nessa manhã. Revela Jesus. Revela-nos Jesus. Ele virá. Ele traz
Jesus, é sobre Jesus. Oh, Ele virá. Tudo é sobre Ele. Oh, 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 oh. E com alegria todos os meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Oh, Ele virá. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Se você pode, fique de pé. Levanta suas mãos a Jesus. Comece a se encher do Espírito. Comece a se encher do Espírito. Se você ora em outras línguas, abre a sua boca, abre a sua boca, abre a sua boca. Oh, deixa fluir um novo som nessa manhã. Deixa fluir um novo som nessa manhã. Deixa fluir um novo som. Seja imersa, imerso, imerso em Jesus, o Espírito de vida, oh, que revela Jesus, Espírito de vida que revela Jesus. Seja imersa nessa manhã, seja imersa nesta manhã, seja imersa nesta manhã. Seja imersa nesta manhã. Abre a sua boca. Deixa fluir o rio da presença. Deixa fluir o rio da presença. Oh, oh, oh.